Agora? E agora? Oi, teste, 1, 2. Tá mudo? Ixi, Maria. Continua sem som, gente? Alguém pode me dar Voltou? Voltou. Eita. Boicote de todos os lados. Ai, meu Deus do céu. Tô aqui que nem um zumbi, meu povo. Só por vocês. De verdade. Foi punk essa noite, hein? Bora lá. Vamos falar sobre fé. Vamos falar sobre fé. Meu alarme não tocou. Que bom, meu amigo, que você tem alarme para tocar. Quando a pessoa pega direto. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar mais... Eita, não ficou aqui, peraí. Vamos começar o 4º dia de devocional matinal, meus queridos. Minha filha, cadê o sorriso? Eu tô aqui só por Deus. Eu não dormi a noite inteira. Eu tô aqui de verdade, só por Deus, tá? Me perdoem, não sejam exigentes comigo hoje. Vamos focar na palavra. Porque se tivesse uma bazuca essa madrugada, eu tinha explodido uma festa. Só por Deus, de verdade. Tô dando o meu melhor. Bora lá. Hebreus capítulo 11. Versículo 20. Não. Versículo 17, tá? Versículo 17. Ontem a gente entrou ali em Abraão. A gente entrou ali na aula de Abraão. Na aula não. Na história de Abraão, né? Falamos várias partes de Abraão. Mas agora ele vai falar sobre Abraão no momento em que ele é convidado a sacrificar o seu filho Isaque. A galeria dos heróis da fé, cada herói da fé, e dentro de cada herói da fé, é mostrado como que nós podemos praticar a fé. Vocês lembram o que é a fé, meus queridos? Lembram o que é a fé? Quem lembra de ontem, da live de ontem, tem o que é a fé? Escreve aqui para mim. Escreve aqui para mim, aproveitar que o microfone voltou, né? A fé é a certeza das coisas que esperamos e a convicção da existência das coisas que não podemos ver, tá? Então, cada um dos heróis da fé e até mesmo dentro da vida de um único herói, existem várias formas de você viver pela fé. Abraão, a gente falou de Enoque, de Caim, de Enoque, de Noé, né? E de Abraão, ele está citando vários exemplos da vida de Abraão, onde ele conseguiu ali, como que eu posso dizer? Praticar a fé, tá? E aqui, ontem a gente falou até Sara, né? No versículo 17, pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício, aquele que havia recebido as promessas. Estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Lembram que, quem lembra da história de Abraão, vai lembrar que Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de todas as nações. E aí, demorou, Sara foi falar com ele, para que ele se deitasse com a sua escrava, Agar. E foi aí que Abraão teve Ismael, né? E aí, quando Ismael nasceu, Abraão perguntou para Deus. Primeiro que Abraão perguntou para Deus se a descendência dele viria do seu sobrinho Ló. E Deus disse, não, você vai ter um filho. Estava demorando, Sara sugeriu a Abraão que ele se deitasse com a escrava. Desse acasalamento aí nasceu Ismael, né? E aí Abraão achou que seria Ismael seu descendente e Deus disse, não,
Sua descendência vai ser de um filho que você vai ter com Sara. Vocês lembram, gente, dessa passagem? Então, Isaac era mais do que comprovado de que era o cumprimento da promessa. Mas aqui em Hebreus, na Galeria dos Heróis da Fé, mostra que, olha só, Deus o pôs à prova, pedindo para que ele oferecesse Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Ou seja, aqui está explicando por que Abraão teve força suficiente e coragem de subir a montanha junto com Isaac. Mesmo sabendo que Deus tinha pedido para que ele sacrificasse Isaac. Por que ele subiu a montanha? Porque ele tinha certeza que Deus, que aquela era a promessa, né? E que se mesmo que ele sacrificasse Isaac, Deus haveria de trazer Isaac de volta por dentre os mortos. Tamanha era a fé de Abraão. Isso aqui, gente, nos mostra que às vezes a gente acessa a nossa promessa se materializa na nossa vida. E a depender das coisas que acontecem, é como se a promessa fosse ameaçada de inexistir ou de ser destruída, né? E aí a gente começa a temer. Ué, mas Deus não prometeu que ia ter? Deus não prometeu que isso ia acontecer? Por que agora vai me tirar? Se Deus prometeu, Ele não vai tirar. Pode ser que seja apenas um ato de fé, não, um teste de fé. Assim como Deus testou a fé de Abraão. Se Abraão realmente acreditava de que Deus é capaz de realizar coisas impossíveis, inclusive trazer do mundo dos mortos de volta à ressurreição o filho da promessa. Entendeu? Então não fique com medo quando você realiza a tua promessa e por algum motivo a tua promessa ela é ameaçada de inexistir ou de ser destruída. Deus é o Deus do impossível. Se Ele prometeu, se você acessou, é tua, pronto, ninguém tasca. Não temas, ok? Versículo 20. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Vocês lembram do babado que aconteceu, né? Que Esaú vendeu a primogenitura dele para Jacó. Jacó recebeu a bênção de primogenitura e Esaú recebeu outra bênção, que no caso talvez fosse uma bênção que seria dada para Jacó. Mas por que Isaac abençoou os dois, mesmo Jacó tendo meio que, como que eu posso dizer? Não é que ele trapaceou, porque ele comprou, né? Mas Isaac, pai dos dois, poderia ter tentado se vingar de Jacó ou de Esaú. Não, ele abençoou os dois por respeito ao futuro deles. Porque ele sabia o poder da bênção de um pai em relação aos filhos. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiando na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Vocês lembram que José, ele foi a representação bíblica de alguém que age pela visão. Ele sempre estava ali focando lá no futuro. E com base no futuro, na visão do futuro, ele se mexia no presente dele. Era por isso que ele era pleno, era por isso que ele confiava no que tinha sido revelado para ele em sonho. E José, antes da sua morte, ele
Ele fez menção ao êxodo dos israelitas, ou seja, ele trouxe, antes de morrer, ele trouxe uma mensagem de esperança. Porque o que foi o êxodo? O êxodo foi exatamente a saída dos israelitas depois de 430 anos de escravidão no Egito. E aí, o que acontece? Qual é o legado que José deixou? Ele deixou a prática do que ele fez na vida dele. Porque como foi a vida de José? Ele foi alguém que ele viveu baseado na esperança, ó. O que é a fé? A plena certeza das coisas que esperamos e a convicção nas coisas que não podemos ver. José viveu a vida inteira dele com certeza nas coisas que ele esperava, que eram os sonhos que ele havia tido. Como iria acontecer, ele não sabia. Ele só deixou acontecer. E a convicção da existência das coisas que ele não podia ver. Por que não podia ver? Lembram que José, ele foi vendido como escravo pelos irmãos para o Egito? Quando ele teve o sonho, ele era apenas um rapaz de 17 anos. Quando ele teve o sonho de que todos os irmãos se curvariam diante dele, ele era apenas um rapaz de 17 anos, que era perseguido pelos seus irmãos. Mas ele vivia pela fé. Por quê? Porque ele tinha certeza na coisa que ele esperava. E a convicção a convicção... Peraí que sai já. A convicção, né, da existência das coisas que ele ainda não podia ver no mundo material, materializado, mas ele podia ver em sonho, ele tinha a visão. Então José, com essa visão, ele foi vendido como escravo. Ele não se deixou abalar. Ele viveu pela fé, pela esperança. Ele foi para a cadeia. Ele não se deixou abalar. Ele viveu pela esperança. Ficou anos na cadeia. Teve chance de sair de lá. Não fugiu. Não foi prestar contas nem com o padeiro, nem com o copeiro. Ficou ali, esperando, vivendo pela fé, porque ele tinha certeza nas coisas que ele esperava. Certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não conseguimos ver. Tá? José viveu assim. Então, antes dele morrer, o legado que ele deixa para o povo que se tornaria escravo é: galera, vocês vão sair daqui, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem. Porque ele tinha autoridade moral, ele viveu isso, ele viveu a vida inteira dele isso, e ele comprovou de que sim, a visão, ela se materializa. E por último, ele deixou esse legado. E deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Que é o que ele disse: ó, quando vocês saírem daqui, levem meus ossos embora junto com vocês. Porque ele sabia que os israelitas teriam acesso à terra prometida. Tá? Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Lembram? Quem não lembra, assiste às lives que eu falei sobre Êxodo. Quando, na época que Moisés nasceu, o faraó tinha recém decretado que todos os meninos, todas as crianças, homens que nascessem ali naquela época, elas eram para serem mortas, jogadas no rio. E Moisés nasceu nessa época. Mas olha só, foi pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses. Essa fé aqui não foi a fé de Moisés, foi a fé dos pais de Moisés. Como era que um recém-nascido iria exercer a sua fé? A fé foi exercida pelos pais de Moisés, que durante 3 meses, pela fé Moisés recém-nascido foi escondido durante 3 meses por seus pais.
Durante 3 meses, seus pais viram que ele não era uma criança comum. E não temeram o decreto do rei, do faraó na época, né? Ou seja, eles acreditaram no poder sobrenatural. Eles sentiram que aquela criança tinha uma missão especial. E de que aquela criança, a vida daquela criança deveria ser preservada, né? Porque a nossa vida está ligada diretamente à nossa missão, ao nosso propósito. E pela fé no sobrenatural, naquilo que eles não conseguiam ver, mas também que esperavam. E algo que se sentiu, eu acredito que essa mãe, principalmente mulheres e mães, têm uma intuição muito forte. Às vezes o filho nem sabe o que está sentindo, mas a mãe ela consegue decifrar o que o filho está sentindo. Ninguém consegue entender o que o filho está passando, mas a mãe ela consegue, porque eles estão, afinal de contas, nós somos feitos dentro da barriga da nossa mãe, né, meus queridos? É conexão de DNA puro ali. Eu acredito que essa mãe, através da intuição, ela olhou para Moisés e disse, essa criança ela tem uma missão especial. E pela fé, ela decidiu guardar Moisés por 3 meses. Tá? Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Lembram que Moisés matou uma pessoa? Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Não sei se vocês lembram, mas antes do povo sair, Deus pediu para que eles celebrassem a Páscoa. A Páscoa é renovação, renascimento. Deixar o passado e começar a acessar o novo, né? Foi antes, a Páscoa ela foi instruída a ser celebrada por Deus antes de iniciar a travessia no Egito. Ou seja, ali era como se fosse uma cerimônia para dizer assim, ó, a partir de agora a gente vai viver uma vida nova, a gente vai acessar o extraordinário, a gente vai acessar a promessa. Mas era algo que eles ainda não conseguiam ver, sequer vislumbravam, porque eles não sabiam como ia ser. Por isso que naquele momento o ato de celebrar a Páscoa também foi um ato de fé. Pela fé eles celebraram a Páscoa, fizeram a aspersão do sangue para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Até aqui a gente citou exemplos de heróis, de como vários heróis da fé praticaram a fé na sua vida, no seu dia a dia. Caim, fazendo uma revisãozinha aqui, tá? Que o restante eu vou continuar amanhã. Mas fazendo uma revisão aqui. Caim, qual era a fé de Caim? Acreditar na vida eterna. Viver respeitando seus princípios, seus preceitos, seus valores, os decretos, as leis, os mandamentos, para garantir a sua vida eterna. Qual foi a fé de Enoque? Enoque viveu andando com Deus. Enoque viveu andando com Deus e foi o quê? Foi arrebatado. Não precisou nem sequer passar pela dor da morte. Outro detalhe de Caim também, aliás, de Caim não, de Abel, outro detalhe de Abel é que Abel não se deixou levar pelas circunstâncias. Ele não temeu a inveja do irmão. Ele não, e o legado que Abel deixa é não se deixar levar pela manada, só para agradar os outros. Você precisa agradar a Deus. Enoque decidiu por sua própria vontade caminhar lado a lado com Deus, respeitando princípios, decretos e valores. Tendo fé
de modo tal que agradou o coração de Deus e Deus arrebatou Enoque. A fé de Noé foi quando ele recebeu um chamado para fazer uma missão que ele nem sequer sabia como fazer a missão. Ele não era carpinteiro, né? Ele não era carpinteiro, ele era pastor. Ele foi chamado para construir uma arca, para salvar a humanidade, para separar pares de animais puros. Ele não sabia fazer nada. A fé de Noé foi começar. Se você receber um chamado para fazer algo, não se preocupe, porque Deus vai lhe capacitar. Essa foi a forma que Noé praticou a fé. Abraão, né? Abraão é um dos que... Tem vários detalhes ali da fé de Abraão. Mas, primeiro, como é que Abraão foi exemplo de fé? Primeiro, ele recebeu o chamado para fazer algo em uma total falta de condição. Não tinha condição. Mas ele foi. Que é diferente. É diferente, mas também é um pouco igual com Noé. Noé tinha a ver com a capacidade dele. Porque, Noé, você vai fazer isso aqui. Como? Né? Como? Mas ele não duvidou da capacidade que Deus poderia prover para ele. Ele creu. E Deus proveu a ele da capacidade. Tá? Da capacidade. Abraão, ele foi chamado para algo que inexistia, em condições completamente impossíveis de acontecer. Como que ele iria ser herdeiro de uma terra se ele era andarilho? Como que ele iria ser pai das nações se ele era casado com uma mulher estéril e ele estava nos seus 70 anos? Como isso iria acontecer? Abraão é a prova de que o como aquilo vai acontecer não importa. Você só precisa acreditar no que você está vendo e começar a andar, porque quando você começa a andar, o caminho se abre. Abraão também, ele é prova. Por que ele está aqui na galeria dos heróis da fé? Porque mesmo duvidando e mesmo tentando dar o jeitinho brasileiro de conseguir a promessa, arranjando Ismael, ele decidiu fazer uma aliança com Deus. E Deus fez uma aliança com ele, que foi ali, eles fizeram 2 alianças. Lembram do corredor de sangue e da circuncisão? Foram 2 alianças que Abraão fez com Deus e Deus fez com Abraão. E mesmo depois de ter acessado a sua promessa, que era o seu filho Isaque, Abraão ainda foi posto à prova. Então, a característica principal de Abraão, meus queridos, é obediência, tá? Obediência. Por quê? Deus pediu para ele sair da casa dos pais, sair da terra que ele ia prometer, e ele foi obediente. Nenhum chamado que Deus chamou Abraão para fazer, ele negou, ele foi obediente. Obediente até também o momento de levar para o topo das montanhas o seu filho para sacrificá-lo. Abraão mostra que nós podemos praticar a nossa fé através da nossa obediência. Isaque, ele está aqui porque ele foi alguém que ele respeitou o futuro dos filhos dele. Ele respeitou o livre-arbítrio. Ele sabia dessa convicção. Mesmo na autoridade de pai, ele podia muito bem chamar na chincha os dois e dar maldição no que trapaceou e no outro não. Mas em respeito ao futuro deles, ele deu a bênção. Já que Jacó comprou o direito de primogenitura que Esaú vendeu, né? Ele respeitou. Então, a característica de Isaque aqui é o respeito às decisões dos outros, ao futuro dos outros, em especial dos filhos. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos e adorou a Deus. Jacó está aqui, né? Porque Jacó também foi adorou a Deus, apoiando na extremidade do seu bordão. Jacó está aqui porque Jacó foi um exemplo de mudança. Lembram que no final da vida dele,
Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Ele lutou com Deus e conseguiu ganhar, né? Mas foi ferido na coxa. Vocês lembram disso? Perfeito, Denis, você entendeu tudo agora. Há vários caminhos que nos levam ao Criador, mas todos exigem acreditar e ter disciplina. Bingo. Eu diria de outro modo. Há vários caminhos que nos levam ao Criador, mas todos eles exigem a fé. Todos eles exigem a fé. E a galeria dos heróis da fé está aqui para mostrar as diferentes formas onde você ou pode praticar ou precisa praticar a fé, tá? E no seu último momento, Jacó adorou a Deus. O que é adorar a Deus? É você reconhecer a grandiosidade dele, que ele está acima de tudo, que ele é onipotente, que ele é onisciente, que ele é onipresente, que ele é o Criador, que ele é absolutamente tudo. Percebam que passou ali por, Abel, ele não adorou a Deus. Ele reconheceu através das oferendas a grandiosidade de Deus. Enoque não adorou a Deus. Mas ele reconhecia a grandiosidade de Deus no cumprimento das leis, princípios, preceitos, decretos e mandamentos e viveu lado a lado com Deus. Noé não adorou a Deus. Abraão não está sendo mostrado como alguém que adorou a Deus, mas Jacó sim. Por quê? Porque mesmo você sendo errado como Jacó foi, se você decidir adorar a Deus, né? Cultuar a Deus, louvar Deus, você também está praticando um ato de fé. Aqui a galeria dos heróis da fé mostra através de cada um deles, né? Através da vida de cada um deles, muitas maneiras diferentes pelas quais você pode viver a fé na sua vida diária. E Jacó está mostrando aqui, adorar a Deus, tá? Aliás, o autor está mostrando aqui que Jacó, através da adoração a Deus, ele praticou a fé. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido. Essa aqui não é Moisés, são os pais de Moisés, né? São os pais de Moisés. Escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Gente, qual era a condição na época que Moisés nasceu? Era de morte, era de assassinato, era de destruição, né? Detalhe, os pais de Moisés, eles eram hebreus. Eles não tinham a mínima chance de prover um futuro para Moisés. Ainda mais com o decreto de que todos os homens, todos os bebês, meninos que nascessem naquela época eram para ser aniquilados. Mas os pais de Moisés, mesmo com a total falta de condição, eles acreditaram que Moisés tinha uma missão. E o que eles podiam fazer ali naquele momento? Preservar a vida de Moisés. Tá? Esse recado aqui não é somente para os pais que enxergam nos seus filhos uma capacidade, um dom, alguma coisa a ser desenvolvida, mas as condições não estão favoráveis no momento e é preciso que haja fé para que aquilo seja brotado, seja desabrochado. Mas também para tudo aquilo que a gente cria. Nossos planos, nossos planejamentos, nossas ideias são os nossos filhos, tá? São os nossos filhos. Uma ideia que nasce na tua mente é o teu filho. E muitas vezes aquela ideia que nasce, aquele projeto que nasce, aquele plano que nasce, ele nasce em meio à total falta de condição. Nasce, inclusive, em um momento que você está em um status de hebreu, dentro de um momento de escravidão no Egito. Ou seja, você não é nada, você não é ninguém. Você não tem condição financeira sequer de investir nessa ideia, de investir nesse sonho.
E aí, o que que a gente faz? A gente se perde na condição, na aparência, nas circunstâncias. E o que que a gente faz? Deixa que a ideia seja morta por aqueles que querem destruí-la. E aí os sonhos vão embora. Os sonhos são literalmente assassinados, jogados no rio e levados embora. Os pais de Moisés, ó o que fala aqui. Eles viram que ele não era uma criança comum. Sabe aquela ideia que você tem, aquela intuição, nossa, eu vou fazer isso, vai dar muito certo, vai virar o jogo, vai não sei o quê, nananã, papapá. Aí você começa a tirar essa ideia do papel e o mundo se volta contra você. As circunstâncias se voltam contra você. E aí o que você faz? Você desiste. Mas se você entende que da mesma forma como os pais de Moisés viram que ele não era uma criança comum, essa ideia, esse teu sonho, esse teu planejamento não é uma ideia comum. É uma revelação. E ela precisa ser preservada. Para vocês entenderem exatamente isso que eu tô falando, assistam o filme. Aproveitem aí o final de semana. Hoje é sexta, né, gente? Hoje é sexta? Hoje é sexta. Ontem foi quinta, teve aula do Manifest Money. A cabeça da pessoa. Aproveitem o final de semana, assistam o filme Hot Flavor. Tem no Netflix. Olha eu fazendo propaganda da Netflix de maneira gratuita. Netflix me patrocina. Assistam o filme Hot Flavor, que é a história do cara que inventou não, né? Ele teve a ideia de fazer o Doritos apimentado. Só que eu vou dar só uma palhinha, tá? Vou dar só uma palhinha de como é que funciona o filme. Ele, desde criança, ele tinha um sonho de ser alguém na vida. Desde criança. Só que as condições não eram favoráveis. As condições não eram favoráveis. Ele sofria em casa, né? Ele sofria em casa com violência doméstica. E aí ele cresceu sofrendo preconceito da sociedade, ele entrou no caminho da marginalização, ele se tornou um marginal, junto com a então esposa dele, até que engravidou, e aí ele falou, não, preciso me ajeitar, né? Quando ele falou, preciso me ajeitar, aí pronto, aí veio miséria, fome, eles passaram fome, mas ele tinha tinha um negócio desde criança, tinha um negócio dentro do coração dele, que ele precisava, ele como que eu posso dizer, que ele não nasceu pra viver pobre, não nasceu pra viver daquele jeito, tá? E aí só miséria e falta, e não consegue, ele não consegue emprego, ele não sabia nem ele tava nos Estados Unidos, era imigrante mexicano. Agora eu entendi o sonho que eu tive essa noite, gente, era pra eu falar pra vocês mesmo desse filme, olha só, caraca, vocês têm que assistir, sério. Vocês têm que assistir. A única 1 hora que eu dormi essa noite, eu sonhei com esse filme. Vocês têm que assistir. De verdade. E aí, o que acontece? Ele não sabe falar inglês, ele vai tentar emprego, ele não consegue, é tudo muito difícil, muito penoso. Até que, por fim, ele consegue um emprego de zelador numa fábrica. De zelador nada, de faxineiro numa fábrica. E aí ele entra e fala, pronto, aqui agora é a minha oportunidade. E aí ele fala, não, eu quero crescer, e ele dá over delivery, ele faz tudo. Limpa mais do que deve, dá o melhor dele, até que ele... Hot Flavor, exatamente. Hot Flavor, tá lá na Netflix. Ele dá o melhor dele e tudo mais. Aí o máximo de prêmio que ele ganha é como é que fala? Funcionário do mês, né? Funcionário do mês. Até que aí ele começa a investigar os cargos da empresa. Quais são os cargos que tem na empresa? E aí ele fala, quero subir de cargo. E aí ele pega e começa a se aproximar
do cara, de um dos caras, inclusive pessoal que tava nas lives da temporada passada, na hora que ele vai se aproximar desse cara, vocês vão ver, ele usa uma técnica que é princípio, hein? Eu quero ver se vocês vão entender. Ele usa não é técnica, mas ele usa um princípio que a gente estudou lá em Gênesis. E aí ele tenta se aproximar desse cara, e na hora que ele tenta se aproximar desse cara, todo mundo alerta ele. Você tá pensando que você é quem? Você não pode falar com ele, não sei o quê, não sei o quê. Mas ele não escuta. E ele se aproxima. Eu sei que o cara apadrinha ele, ensina tudo o que ele sabe pra ele. E nada acontece, gente. Nada acontece. Nada desse homem receber nenhuma como é que fala? Nenhuma promoção, nem nada. E os anos vão passando e ele lá, ó. E aí a família começa a criticar ele. Ah, que esse trabalho aí, você não vai ter sucesso, você vai morrer sendo faxineiro. O mundo se volta contra ele. A única pessoa que tá do lado dele é a esposa. A única. Tá? E aí, os anos vão passando, até que os Estados Unidos entram ali na guerra, na época da guerra da recessão, e aí começa a fechar indústrias, a demitir pessoas em massa, né? E aí, o que acontece? O ponto-chave é o presidente da empresa que ele trabalha envia uma mensagem para todas as empresas. E na hora que essa mensagem é passada na empresa dele, ninguém tá nem aí, ninguém dá ouvido nenhum para essa mensagem. Ele tá lá, limpando o pátio, mas ele para e ele começa a escutar. E é tão engraçado, o filme tem umas horas que é até comédia, que ele meio que ele fica imaginando que o dono da empresa tá falando diretamente com ele, né? Mas por que passa isso? Porque ele vestiu a camisa, porque ele comprou a orientação. E aí ele fica no coração dele. E ele fica no coração dele essa informação. E ele começa a ficar pensando. E as coisas vão piorando. A indústria vai demitir. Começa a demitir os amigos dele. Começa a fechar várias filiais. E vai piorando e piorando. E a situação financeira, a crise nos Estados Unidos aumentando. Só o caos, só caos, só caos, só caos. E aí é no momento de descanso. Olha só. É no momento de descanso, no momento que ele está com a mente dele relaxada, que ele tem um insight, ele tem uma ideia. Ele tem uma ideia. E aí ele começa a falar dessa ideia para os superiores deles, os superiores não querem escutar, né? Você tá achando que você é quem? Você é apenas um faxineiro. E à medida que ele tenta falar para os superiores a ideia, ele também tenta testar a ideia com a família dele, investindo coisa do dinheiro dele, e nada acontece, nada acontece, nada acontece. Enquanto isso, as pessoas vão perdendo emprego, as pessoas da empresa, da fábrica dele vão sendo demitidas, né? O circo vai fechando, e ele ali, foco naquilo. Até que a grande virada acontece. Mas por que a grande virada acontece? Porque ele não desiste. Ele é muito audacioso. Ele leva essa ideia é posta, mesmo com muitas pessoas contra ele, pessoas da empresa que estão correndo o risco de serem demitidos contra ele. Ele vai lá, leva a cabo, tira a ideia do papel, e aí o que acontece? Não dá certo. A ideia não dá certo. Acho que durante 10 dias, a ideia não dá certo. E ele fica se perguntando, por quê? Como assim? E todo mundo dizendo, tá vendo? Você fracassou, nananana. E ele, não pode. Aí ele tem outro insight para poder colocar essa ideia para funcionar. E é nessa hora que o jogo vira. E quando o jogo vira para todo mundo. Vira para todo mundo. E é nessa virada, meus queridos, que ele foi de faxineiro, né, faxineiro, imigrante mexicano, para sócio da empresa Elma Chips. É baseado em fatos reais. É lindo, tá? É lindo porque você
você, como que eu posso dizer? Você realmente, cara, que sacada que ele teve. Mas do mesmo jeito que a inteligência infinita atuou nele, ela atua diariamente em mim, atua em vocês, atua em qualquer pessoa. Só que a questão é, a gente tem fé suficiente para levar a cabo, proteger os nossos sonhos, assim como os pais de Moisés protegeram ele? Ou a gente vai deixar que as circunstâncias sejam maiores? Gente, assistam esse filme, de verdade. Assistam, depois vocês postem nos stories, me marquem, coloquem os insights de vocês, que eu quero saber. Eu tenho até que reassistir esse filme, porque tem muita frase lá dentro, muito insight, assim, ó, poderoso, tá? Inclusive, tem até mostra até como a relação nossa com os nossos pais influenciam na nossa vida. Vocês vão ver. Quem já fez os 66 dias vai ver o que eu tô falando, tá? Então, aqui os pais de Moisés tiveram a fé porque eles viram que aquela criança não era uma ideia comum. A tua ideia não é uma ideia comum. O teu planejamento não é um planejamento comum. O teu sonho não é um sonho comum. Mas deixa eu te contar, as condições não estarão favoráveis. E é exatamente pelo fato da tua ideia, da ideia que você teve, ser uma alienação, fruto de loucura, né? Você tá doido, não vai conseguir, não tem dinheiro para isso, que se você tiver fé, a tua ideia vai sair do papel, vai virar o jogo da tua vida e não vai abençoar só a tua vida, não. Vai abençoar a vida de todas as pessoas, assim como Moisés era uma ideia que foi preservada e ele abençoou a vida de todos os que haviam ficado 430 anos escravos no Egito. É isso que acontece quando você pega a tua ideia e tira ela do papel com fé. Não vai ser fácil, a jornada vai ser difícil, você vai encontrar oposição, você não vai encontrar pessoas que vão estar do teu lado, mas ela vai sair do papel e ela vai acontecer. Porque essa ideia foi a inteligência infinita atuando através de você para que aquilo acontecesse, tá? Pela fé, Moisés já adulto recusou também ser chamado de filho do faraó, que é o quê? Não negociar os valores dele, nem as origens, preferindo ser maltratado com o povo. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho, falta de condição, mas se Deus prometeu, ele vai cumprir. Tipo a fé de Caleb. Nessa época, Caleb não era nem nascido ainda, tá? Então, até aqui, nós temos vários exemplos de práticas de fé na nossa vida. Amanhã eu vou continuar, porque eu acho que amanhã não sei se vai dar para terminar, né? Porque fala de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. E aí eu vou entrar um pouquinho aí a mais na vida desses profetas. Tá bom, meus queridos? Amanhã a gente continua Hebreus capítulo 11, Galeria dos Heróis da Fé. Enquanto isso, você convida seus amigos, printa essa live, divulga no teu Instagram, me marca, convida todo mundo para participar daqui, para participar dessa live de devocional matinal, tá bom? Amanhã a gente se encontra às 7 da manhã. Lembrando que domingo não temos live, tá? Então aproveitem amanhã, 7 da manhã, pra gente fortalecer cada vez mais a nossa fé. Beijo bem grande, amo muito vocês. Perdão pela minha cara, mas eu tô aqui por vocês, gente. Eu tô sorrindo por dentro, tenho certeza, tá bom? Até amanhã. Tchau, tchau.